Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. É um prazer muito grande poder estar com vocês. Eu estou coordenando o projeto Missão no Quilombo, ali no estado do Espírito Santo, pela APMT, líder de base. Estamos com 8 obreiros em campo, entre eles alguns que ainda estão no processo de formação, mas já servindo no campo, junto com os quilombolas. Mas como assim? Alguém que está no processo de formação já está servindo no campo quilombola? Se você não tiver um direcionamento de Deus para ir para outro país, se o direcionamento de Deus for para servir junto com o povo quilombola aqui no Brasil, e se o conselho da igreja reunir amanhã, há de referendar na próxima reunião, e no culto de amanhã à noite tiver o culto de envio, na segunda-feira você já pode estar no campo missionário servindo a missão no Quilombo. Viu como é fácil? Vai depender do seu entendimento, que Deus o direcionou, o conselho enviar, e segunda-feira já pode estar indo, Bênção de Deus. E louvamos a Deus porque a nossa agência presbiteriana de missões transculturais tem nos apoiado no projeto em missão com os quilombolas, a qual já citado para os irmãos, estamos há 15 anos, dia 22 de setembro faz então 16 anos que estamos servindo ali. Sou casado com a Mislaine, começamos a namorar na UPA e servimos a Deus juntos na UPA, depois na mocidade, e estamos servindo a Deus em missão com os quilombolas. Temos 2 filhas, a Mila Karen, a Rebeca, e tem a Rafaela, que é quilombola e mora com a nossa família e já está servindo também em missão junto com o próprio povo, com os quilombolas ali no norte do Espírito Santo. Ela que estava na região mais próxima ali da área metropolitana, de Vitória, da grande Vitória. Meus irmãos, quando lendo João capítulo 15, eu fiquei maravilhado, a respeito do que as informações nos passam, a respeito do permanecer em Cristo, quanto a sermos ramos. E eu fiquei pensando, a respeito de Cristo Jesus, e nós fazemos parte da maior videira do mundo, Então, de Cristo começou a ramificar para vários países e chegou aqui no Brasil o nosso amado irmão missionário Asbel Simonton. Então, nos últimos dias, dia 12, completado aí 166 anos de que o evangelho chegou aqui no Brasil através do presbiterianismo, e louvamos a Deus por isso. E o Simonton, quando a esposa dele faleceu, a filhinha dele, a Ellen, ela foi amamentada por uma africana que prestava a eles ali serviço. O missionário Simonton, ele era contra a escravidão, ele expressava isso e está registrado no seu diário. E aquela pessoa que ali era acolhida por ele, pela sua família, depois de ter visto o falecimento da esposa do Simonton, ela então amamenta a filha de Simonton, que pôde ali então ser sustentada na sua infância, nos seus primeiros anos de vida, através desse suporte, através dessa ajuda. Então, essa ligação na videira que é Cristo, que foi ramificando, chegando também até o nosso país, e a respeito do permanecer em Cristo, e a respeito do produzir frutos, dos dar fruto. E se não houver essa produção de frutos, é cortado, é lançado no fogo. Isso é preocupante. E quando nós observamos a respeito da videira, do que ela produz, vinho que vem aí transmitindo também a alegria, o prazer, o contentamento, a felicidade. Lembramos então do casamento, aonde se falta o vinho, e o Senhor Jesus Cristo, ele provê ali de maneira milagrosa para que o vinho não falte, e as pessoas então ali podem desfrutar do momento prazeroso daquela festa, daquele casamento, tendo Cristo como o provedor daquele momentos ali prazeroso. Então, observando, eu compartilharei com os irmãos a respeito do capítulo 4 de João, mas
trazendo essa parte introdutória a respeito de João 15, no versículo, fala a respeito disso no 2, de todo o ramo, né, que estando em Cristo, que não der fruto, é cortado, é lançado fora, é incendiado. E nós vemos também o Senhor Jesus falando a respeito do zelo do seu Pai como agricultor, que aqueles que estão produzindo frutos, eles são limpados para produzir ainda mais frutos. Isso enche o nosso coração de alegria ao sabermos que quando nós estamos conectados em Cristo, quando nós permanecemos em Cristo, nós somos cuidados por Deus. Nós somos cuidados pelo agricultor para que haja ainda mais produção de frutos para a glória dele. O versículo 7 do capítulo 15 aponta que se permanecer então em Cristo e as palavras dele permanecendo em nós, aquilo que nós pedimos a ele será feito. E quanto a um dos motivos de oração, é rogarmos ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores na seara do Senhor, junto ao povo quilombola. E eu acredito que em Cristo Jesus isso irá acontecer. E quando então estamos conectados em Cristo e vivendo na palavra de Deus, o versículo 8 aponta que Deus assim ele é glorificado e que nós passaremos a produzir ainda mais frutos. E o Senhor Jesus, ele diz aqui no capítulo 15 do versículo 8, que quando Deus ele é glorificado e quando há produção de frutos em nós, e assim vos tornarei meus discípulos. Declarar ser discípulo de Jesus sem produzir algo para ele é algo meio contraditório. Declarar ser discípulo de Jesus e não estar conectado e não permanecer nele é contraditório. Fundo entre a videira e os ramos, a proporcionar esse prazer intenso, tanto eu e você, como discípulos de Cristo, proporcionar a Ele esse prazer, como essa permanência nele, nos faz ter prazer. E nós já sabemos que não há nada e nem ninguém nesse mundo que pode completar o ser humano ao nível elevado de um prazer profundo e completo, a não ser o Senhor Jesus, a não ser a presença do Senhor Jesus na vida do ser humano. E muitas pessoas ainda estão vivendo sem este prazer, sem esse relacionamento com Cristo. E isto é preocupante e muito. E quando observamos agora, então, em João capítulo 4, eu quero compartilhar com os irmãos sobre os desafios para a permanência de Jesus entre os que pouco ou nada o conhecem. Os desafios para a permanência de Jesus entre os que pouco ou nada conhecem. O conhece, João capítulo 4. E trago da parte de Deus essa lição para os irmãos nessa noite. E gostaria muito que você tomasse nota dessas informações, porque elas podem ser aplicadas aonde você vive, elas podem ser aplicadas em missão, em outros estados, em outro contexto transcultural também, como é o caso do qual nós estamos nos relacionando. E aí já deixo aqui uma dica. Se você entender o direcionamento de Deus para servir em missão no Quilombo, segue esses passos aqui, que já está de bom tamanho a partir de segunda-feira, quando você estiver com a gente lá no estado do Espírito Santo. Ou até mesmo em uma comunidade quilombola aqui
no Rio de Janeiro. Os desafios para a permanência de Jesus entre os que pouco ou nada o conhecem. Capítulo 4 de João, acompanhe a leitura, por favor. Eu irei lendo e ao decorrer vou dando uma pausa e compartilhando com os irmãos. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Galileia, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então já estava sendo que Jesus batizava mais e outros é João. Olha que bacana. Se chegar um determinado momento que há discussões aqui em Niterói, que essa igreja os pastores aqui estão batizando mais do que os outros pastores, ou os outros pastores estão batizando. Olha que maravilha! Ou seja, o evangelho sendo pregado, as pessoas conhecendo a Cristo e tendo esse avanço do conhecimento a respeito do Senhor. E as lições que eu aprendo e tenho compartilhado a respeito desse texto com alguns irmãos, é sobre esse momento em que Jesus ele percebe que aquele ambiente, de certa forma, já estava confortável, em certo aspecto, para se pregar o evangelho. Então, o que Jesus faz? Ele sai da área de conforto. Ele sai da zona de conforto. Eu e você precisamos e devemos permanecer em Cristo, mas há uma necessidade muito grande de sairmos da área de conforto. Amém, irmãos? Nós precisamos permanecer em Cristo, mas devemos sair da área de conforto. Devemos fazer isso. O Senhor Jesus, Ele nos ensina isso através da sua atitude, do seu comportamento. E o texto então diz, no versículo 3, que Ele deixou a Galileia, Ele retirou, Ele deixou a Judeia, Ele foi para a Galileia. E o texto diz que era necessário. Os judeus não se davam com o samaritano, havia conflito religioso, conflitos culturais. Mesmo Jesus sabendo disso, antes havia ocorrido viagens até este lugar e eles passaram por lugares mais distantes para chegar até lá. Só que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, certamente, Ele mandou deixar aqui registrado quanto à necessidade de atravessar aquela área conflituosa e chegar até Samaria. Diante do que eu já expus aqui, do testemunho das coisas que estão acontecendo em determinadas comunidades, com potencial de ir avançando cada vez mais,
se faz cada vez mais necessário e urgente a saída da igreja, da área de conforto. E o segundo passo, a entrada em áreas de conflito. A igreja precisa entrar nas áreas de conflito. Seja nas áreas de conflitos sociais existentes, seja nas áreas de conflitos, missões transculturais. Mas a igreja precisa entrar nessas áreas, porque há povos que ainda não têm a presença, há povos que ainda não têm como dizer que Cristo está permanente ali neles, e eles estão permanentes em Cristo, conectados em Cristo, juntos com Cristo. Pessoas que ainda não conhecem. Meus irmãos, no povo a qual nós estamos servindo, quando perguntado a uma criança, a missionária quando perguntou a um grupo de criança, quem é Deus para vocês? A resposta unânime das crianças foi, Papai Noel. Há pessoas na região sudeste do Brasil que acreditam que Papai Noel é Deus. Há pessoas na região sudeste do nosso país que ainda não sabem que Jesus Cristo é Deus. E quando a gente escuta isso, irmãos, de certa forma é para vergonha nossa, evangélico, quando chegamos lá e fazemos essa pergunta. Quando perguntado a um jovem a respeito de quem era Jesus para eles, para os adolescentes, eles reportaram Cristo como o ator de Hollywood. Aquele personagem branco, de cabelos grandes, de olhos verdes, de olhos azuis. Acreditando que aquela figura, que aquela imagem é a pessoa de Cristo, é Deus. Quando falado e narrado o sofrimento de Cristo para um jovem, o primeiro exemplo que eu dei de Papai Noel foi para as crianças, o segundo exemplo foi um grupo de adolescentes, em comunidades diferentes. E quando falado para um jovem, narrado para ele os sofrimentos de Cristo, a angústia de Cristo, e informando a ele que aquele sofrimento foi por nós, pelo povo, pela humanidade, aquele jovem falou assim, cara, eu não sabia disso. Eu não sabia. Há pessoas na nossa nação que não têm conhecimento de que o que o Senhor Jesus Cristo sofreu foi por eles. Aí por eles aqui eu estou apontando naqueles que são nossos irmãos e ainda não sabem. Naqueles que já houve o preço pago pelo resgate deles, mas eles ainda não sabem. Pessoas ainda não sabem. E para que as pessoas possam saber e ser conectadas à videira, necessário se faz a igreja se retirar, sair da área de conflito. E como nós aqui também já observamos, sair das áreas de conforto e entrar nas áreas de conflito. Outra coisa que nós podemos observar, meus irmãos, aqui dentro desses passos, dentro desse desafio, para que Jesus esteja ali naquelas comunidades, assim como foi o caso aqui em Samaria. Diz o versículo que Jesus, então, ele cansado da viagem, ele senta ali na beira do poço e ele pede de beber, pede água àquela mulher. E no versículo 7 diz que veio uma mulher então samaritana tirar a água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos então tinham ido à cidade para comprar alimento. E a mulher então samaritana o questiona, ele sendo judeu, conversando com ela. O que nós notamos, meus irmãos, é que quando nós saímos das áreas de conforto e entramos nas áreas de conflito, é importante desenvolver relacionamento. E Jesus, ele faz isso. Ele começa a desenvolver um relacionamento com aquela mulher. Ele no primeiro momento, ele não faz ali com que aquela água sobe do poço e enche os vasilhames daquela mulher. O Senhor Jesus naquele episódio, ele não chega com a garrafinha da Tapué que ganhou da SAF, né? Não, ele demonstra ali uma necessidade, ele demonstra ali uma dependência dela naquele momento para que ela pudesse também o servir. Então essa conexão de relacionamento, mostrando que nós também temos
às nossas necessidades. E Jesus ali, obviamente, se portando como homem e fazendo esse pedido do relacionamento. Saindo da área de conforto, entrando na área de conflito, precisamos desenvolver relacionamento. Seja na comunidade onde você está inserida. Seja aqui onde você tem residido. Seja em outro estado, seja em outro país, se faz necessário esse envolvimento, esse relacionamento com a comunidade. Desenvolver o relacionamento. Observando a partir do versículo 10, o Senhor Jesus replicou, Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos, seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste, esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. O que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta dentro desse desafio que Ele vai tendo e desses passos que Ele vai dando, é que após sair da área de conforto, entrando na área de conflito e desenvolvendo o relacionamento, Ele procura trazer àquela mulher a consciência de que ela era pecadora e de que ela estava em pecado. E é algo que nós também precisamos fazer. Quando saímos da nossa área de conforto, entrando em áreas de conflito, desenvolvendo o relacionamento, nós precisamos conscientizar as pessoas quanto ao pecado da qual elas estão vivendo. Seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja com os seus vizinhos, seja com as pessoas que você relaciona nos comércios, seja com o seu familiar. Ainda que abordar esses assuntos, ainda que entrar nessas questões, possa ser conflituosa, mas você, tendo um relacionamento com a pessoa, você não pode permitir que ela continue infrutífera, que ela continue permanecendo longe da videira, longe de Cristo, sem produzir algo bom, e só ficar produzindo algo pecaminoso, que desagrada a Deus, que causa desgosto, insatisfação a Deus, e ela de certa forma também não tendo a satisfação, porque está vivendo em pecado. Jesus então, ele dentro desse desafio, ele chama aquela mulher à consciência de que ela estava em pecado. Ele leva ela a refletir que o comportamento que ela estava tendo eram comportamentos, atitudes e uma vida pecaminosa. O versículo 19 diz o seguinte, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam nesse monte, vós, entre tantos, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Meus irmãos, quando nós temos entrado em comunidades quilombola, a comunidade em que eles acreditam que o raio, ele pega em cima do coqueiro, e quando o raio ele atinge o topo do coqueiro, uma pedra se forma, e essa pedra, ela desce à superfície, e depois de 7 anos ela volta, e ela então é recolhida, colocada em um altar, e ela é adorada. E é possível que entre esses estão irmãos meus, nossos irmãos, que por ainda não conhecer a pedra angular que veio do céu, que desceu à superfície, que desceu à sepultura, que voltou a ter vida, é o digno de ser adorado, é o digno de ser cultuado.
Então é possível que, assim como no caso da mulher samaritana, quando Jesus fala, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Aquela mulher samaritana era nossa irmã em Cristo. E ela não estava adorando a quem era digno de adorar por falta de conhecimento. E há muitas pessoas em nossa nação que ainda não estão adorando aquele que é digno de adoração por falta de conhecimento. E quando nós pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho às pessoas, eu particularmente tenho entendido que, de fato, os salvos por Cristo já foram salvos por Ele na cruz do Calvário. Ele não voltará a morrer para salvar outros. Mas o que acontece é que há pessoas na nossa nação que, por ainda não ter conhecimento, que já foi salva por Ele, por Cristo, na cruz do Calvário, ainda estão adorando criaturas ao invés do Criador. Ainda estão adorando elementos da natureza, adorando o vento, adorando as águas, adorando as florestas. Porque ainda não sabe a respeito de Cristo. Vós adorais o que não conheceis. Ainda que eu e você tenhamos conhecimento quanto a quem é digno de adoração, muitos ainda não têm. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de Deus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí o versículo 25, a mulher diz assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu quem falo contigo. Você tem permanecido em Jesus como ramo nessa videira? Você tem produzido frutos para a glória dele? Mas tem hora que eu fico pensando, como pode andarmos com Jesus e não apresentar Ele às pessoas em nossa volta? Quando cheguei aqui, o pastor foi me apresentando aos irmãos que estavam na porta, aos irmãos que tive a oportunidade de nos assentar também. E como pode nós entrarmos em estabelecimento comercial com Jesus e não apresentar Jesus para as pessoas daquele estabelecimento comercial? Como pode irmos com Jesus para a escola e não apresentarmos Jesus aos alunos daquela escola? Como pode irmos para o trabalho e não apresentar Jesus, e irmos para o trabalho com Jesus, porque permanecemos nele, e não apresentá-lo àquelas pessoas? No mínimo, deselegante. Para a gente não dizer que é uma falta de educação, né? Você está com alguém e não apresentar esse alguém àqueles com quem você está se aproximando. Meus irmãos, nós que estamos conectados em Cristo, nós que permanecemos em Cristo, nós não podemos ignorar a real presença dele conosco todos os dias, e não fazê-lo conhecido entre aqueles que estão perto e quando direcionado entre aqueles que estão longe. Mas para isso se faz necessário sairmos das nossas áreas confortáveis. Para isso se faz necessário entrarmos em áreas conflituosas. Se faz necessário desenvolvermos relacionamento com as pessoas, das quais muitas delas nós já temos. Precisamos também, ainda que pareça ser desconfortável, mas trazer as pessoas à consciência da sua situação pecaminosa, do pecado a qual elas se encontram. E necessário se faz apresentar Jesus. Não é suficiente apontar para as pessoas que os seus comportamentos são pecaminosos ou levar elas a refletirem que de fato estão em pecado. Mas é necessário apresentarmos Jesus. Aquele que ao sedento faz jorrar
água e sacia a sua sede. O versículo de número 27 diz assim que Jesus, então, no versículo 23, ele se apresenta dizendo: eu sou quem falo contigo. Ela acreditava que chegaria o Messias e ele diz: sou eu. Nesse tempo, então, chegaram os seus discípulos, se admiraram de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que pergunta ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quando aquela mulher passa a ser um ramo conectada em Cristo, ela não consegue, meus irmãos, ficar sem produzir algo. Ela tem uma explosão de alegria, de contentamento, que ela sai, ela vai, ela larga, ela deixa os seus vasilhames, ela vai até a cidade, e ela se aproxima daqueles homens, ela diz: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este porventura o Cristo? E aí, meus irmãos, eles saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Há ramos por aí ainda que não foram e não estão conectados, que ainda não estão em Cristo e que precisam estar. E nós temos os nossos compromissos e as nossas responsabilidades de, além de estar conectados em Cristo, de permanecer em Cristo, produzir frutos. Concluindo, meus amados, lerei a partir do versículo 39 agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, o samaritano ter com Jesus, pediram-lhe o quê? Que permanecesse com eles. São mais de 15 comunidades quilombolas só em Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo. A estimativa é que há mais de 2.000 no Brasil que não tem o Evangelho. Nós temos transitado em mais de 10 comunidades e não temos dado conta. Em comunidades que demoramos a voltar nela, as pessoas têm falado: por que vocês demoraram? Por que vocês demoraram? Sentindo a necessidade tão real da presença de Cristo entre elas, é como se estivesse falando: por que não permanece aqui conosco o Evangelho? Recebemos caravanas missionárias. Nesse último mês recebemos 47 adolescentes de Minas Gerais e transitamos em várias comunidades. E as missionárias foram em uma comunidade agora recente e as mulheres falaram: que bom que vocês voltaram. O que nós temos notado, irmãos, é que há pessoas no nosso país que, ainda que pelo pouco que têm escutado quanto ao Evangelho, quanto a Cristo, têm desejado a permanência dele com eles. E nós, como igreja, temos a responsabilidade de, por estarmos em Cristo, permanecendo nele e ramificando nesses contextos, nessas comunidades. Se a igreja não ramificar entre os povos menos alcançados pelo Evangelho no Brasil, como já dito aqui no testemunho, há grupos que estão ramificando nesses espaços, com desejos totalmente contrários de que Cristo seja louvado e exaltado. Concluído, muitos samaritanos daquela cidade então creram em virtude do testemunho daquela mulher, e é algo que nós precisamos fazer: testemunhar
de Cristo, nós precisamos evidenciar às pessoas sobre em quem temos permanecido, e com isso nós precisamos anunciar às pessoas a Jesus Cristo, a elas. Ele me disse tudo quanto tem feito. Vindo, pois, o samaritano, versículo 40, com Jesus, pediu que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa de suas palavras. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ainda há povos no Brasil que não conhecem o Salvador do mundo, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E nós que estamos já em Cristo, na videira verdadeira, nós que permanecemos nele, produzimos fruto, nós precisamos lembrar que há comunidades ainda improdutiva de frutos para a glória de Deus, porque ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Porque a nós que compete hoje a responsabilidade de plantar essa videira nessas comunidades, ainda não temos feito em todas que é necessário. Fica então o desafio para todos nós, irmãos, em nome de Jesus, para que conectados na videira que é Cristo, como ramos, possamos produzir frutos de alegria, mas que nós não venhamos esquecer daqueles que pouco ou nada têm do Evangelho, e quanto à necessidade que se tem de sairmos da área de conforto, entrarmos nas áreas de conflito, desenvolver relacionamento, conscientizar as pessoas do pecado, apresentar Jesus a elas, para que elas também possam ter a oportunidade de ter a permanência em Cristo, crendo que Ele é o Salvador do mundo e rendendo a Ele a glória devida, em nome dEle próprio, do Senhor Jesus Cristo. Amém.